Muito bom dia, amados irmãos, preciosas irmãs, que Deus nos abençoe. Bem, nós começamos a falar um pouquinho sobre as bênçãos temporais e paramos ali naquela conclusão de Davi, que colocou a arca de Deus na terra, na casa de Obed-Edom, e ele recebeu bênçãos materiais, temporais. E Davi teve que deixá-la ali devido a estar fora dos planos de Deus, da vontade de Deus, a maneira que ele queria transportar a arca. Então nós descobrimos que Deus tem os seus modos e nós devemos procurar adequar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ações dentro da vontade de Deus. As bênçãos temporais, elas são passageiras, assim também como as aflições, elas são passageiras. Agora, estar na vontade de Deus é um fato que nós devemos buscar sempre, em todos os sentidos da nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é maravilhosa, é perfeita. Se nós nos colocarmos de acordo com ela, nós estaremos recebendo as bênçãos e às vezes passando por aflições, porque as aflições temporais, elas são passageiras, elas vão ficar para trás. Mas as bênçãos temporais também vão, mas elas nos colocam também nas bênçãos eternas. Por isso é que o entendimento da palavra deve estar sempre em nossas vidas, buscando, procurando isso. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, no final do capítulo 11, do verso 33 ao 36, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha bem a profundidade da palavra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus é uma coisa além, que nada pode se comparar. Então, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então está resolvido. Aí quando ele entra no capítulo 12, é muito citado, mas deve ser sempre citado, observado e procurado receber isto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha como devemos apresentar, o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isto é o vosso culto racional. Percebamos isto. Tem que haver entendimento.
é o culto, você tem o raciocínio, você não é um animal irracional, você tem raciocínio. Então você pode examinar as coisas e ver se aquilo está conforme a vontade de Deus. Aí você pode, mas como eu vou descobrir a vontade de Deus? Ela está explícita na sua palavra. Ela não é mistério. Ela está deixada por Deus para nós escrito, assim como tinha sido deixado a maneira de carregar a arca, transportar a arca, já estava escrito ali dos ensinos no Velho Testamento que Moisés tinha deixado para Davi. Davi não observou. E Jesus mandou nós observarmos as Escrituras. Não mandou só aqueles homens daqueles dias examinai as Escrituras. Ele não falou só para eles, não. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, falou para mim, falou para você, está falando para nós hoje. Então você não precisa ter uma visão do que vai acontecer com o ímpio. Porque já está escrito. Você não tem que ter uma visão do que vai acontecer com o justo, porque já está escrito. Então essas visões, essas coisas, eu não sei por que as pessoas se apegam tanto a isso de coisas que já estão escritas na palavra. Para se tornar famoso ou alguma coisa assim. Apresentemos-nos um culto racional. Aí ele fala uma coisa que nós devemos observar, que é o versículo 2, que está dentro do nosso assunto. Ó. E não vos conformeis com este século. Século agora é 21, viu? O 20 já ficou. Não conformeis com este século de tanta coisa boa, né? Tanta coisa ruim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isto aí que vai levar-nos a recebermos as bênçãos temporais. Davi falhou na primeira tentativa, mas e depois então ele recebeu as instruções corretas, de acordo com as escrituras de seu tempo, e fez daquela maneira que Deus exigia. A gente vai lá em Gênesis, quando está escrito ali os dois sacrifícios de Abel e Caim. Deus recebendo um e não recebendo o outro. Aquele a quem Deus não recebeu se irou contra seu irmão Abel. E Deus então lhe diz: se tu o fizeres corretamente, porventura não haverá aceitação para o teu sacrifício também? Haverá aceitação. Faça de acordo com a vontade de Deus. Mas nós queremos às vezes viver contrário à vontade de Deus, fazendo aquilo que entristece a Deus e sermos abraçados, aceitados por Deus. É onde nós queremos colocar Deus de acordo com as nossas atitudes carnais, nossas mentes carnais, nossas palavras descaridosas e pensar que Deus está nos abençoando. Então nós perdemos às vezes as bênçãos naturais. Tiago diz, vocês pedem e não recebem. Por que não recebem? Porque pedem mal, pedem para gastar nos vossos deleites. A intenção de você querer as coisas está explícita para Deus. Às vezes até mesmo você não conhece, eu mesmo não conheço. Mas Deus sabe, se Ele te der aquilo, o que vai acontecer com você. Então não é tudo aquilo que o filho pede que o pai deveria dar. Quando os pais começam a fazer tudo aquilo que os filhos querem, eles perdem o domínio sobre os filhos. Eles conquistam as coisas que eles deveriam conquistar com seus próprios esforços e eles recebem gratuitamente e jamais darão valor àquilo. Mas então nós estamos pensando em bênçãos temporais e esquecemos das bênçãos eternas.
Agora, as aflições deste tempo presente, elas não hão de ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Temos que ter isso em mente, em nosso coração. Isso é maravilhoso, nós compreendermos as Escrituras. Então, nós entendemos melhor sobre as questões naturais e as espirituais, as temporais e as eternas. Por isso Jesus disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, isso não quer dizer que eu também não necessito das coisas temporais. Necessito. Você precisa de um carro, de uma casa, de um meio de transporte, de alimento, de vestes, sustentar a família. Todos nós precisamos, todos precisam. Mas Jesus, ele foi enfático, ele não torceu as Escrituras. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, isso não quer dizer que você não vai buscar as outras coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aí então Jesus acrescenta: e todas essas coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Deus não nos deixará abandonados, de forma alguma. Nós vamos trabalhar, nós vamos lutar por aquilo que nós anelamos, mas deixar o primeiro lugar para Deus, que é o principal. Aí então você vai compreender as dificuldades que às vezes a vida vai trazer, as aflições do tempo presente, as dificuldades que Davi passou, levou ele a buscar a vontade de Deus para trazer aquela arca. Como será que eu vou trazer a arca de Deus para perto de mim? Busque o conhecimento, a sabedoria. Então ele buscou. Aí depois que conheceu a maneira correta, através dos ensinos da palavra, então ele fez a coisa correta. A arca sendo transportada nos ombros dos levitas. É desta forma. Ele foi corrigido por Deus, foi instruído por Deus. E ele então recebeu as bênçãos temporais aqui depois. Então Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4,17: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então não há para se comparar. De forma alguma, o que está preparado, que nós vamos receber, não, o homem não imaginou, não subiu ao seu coração, aquilo que Deus preparou para aqueles que o temem. Graças a Deus por isso. E em todo o tempo, nós estamos buscando a estarmos na vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus. E esta renovação, ela acontece em nossas vidas diariamente. Graças a Deus por isso. Então nós não desfalecemos. Hoje nós podemos falhar, mas amanhã nós buscamos onde nós falhamos. E vamos procurar acertar, fazer as coisas corretas. Então Deus está vendo a nossa disposição em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estamos lutando para isso, para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. E pela graça dele, e pela misericórdia dele, eu chegarei. E pela graça dele você chegará. E pela graça nós chegaremos. Porque ele renova sobre nós todas as manhãs a sua misericórdia. Então nós não somos nem seremos consumidos, porque as misericórdias de Deus, elas são intermináveis, elas não têm fim. Agora não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos o fruto desta bondade. Procuremos viver
e buscar e acertar e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estaremos alegrando o Senhor. Então Paulo diz, segunda carta aos Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E que Deus faça-nos lembrar a cada momento de que o melhor da vida, que a recompensa eterna é muito superior a esses bens que recebemos aqui, nesta terra, neste corpo. E passemos a valorizar muito mais aquilo que nós não vemos, que os nossos olhos não contemplam, mas as nossas almas anelam pela vida eterna, com a presença gloriosa de nosso Rei, de nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe as nossas vidas. Deus dê saúde no corpo, alma e espírito, e que tudo contribua para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.